A figura gráfica harami é uma palavra do idioma japonês que representa o termo mulher grávida. O padrão harami é formado por uma vela com um pequeno corpo que fica inteiramente dentro do corpo da vela anterior, que é relativamente maior. A primeira vela vai ser a vela mais longa, que representa a mãe, e a segunda vela, que no caso é a pequena, logo em seguida ela é o bebê, tá? Então dessa forma o padrão harami é também relacionado com o padrão engolfo, que nós iremos ver também nas próximas aulas. Todos esses dois padrões, tanto o harami como o engolfo, que você vai aprender na próxima aula, eles são padrões de impulsão do preço, padrões que revertem uma tendência no sentido contrário, tá? E para a gente validar e confirmar esse padrão, o harami, é necessário que o corpo principal da vela seja pequena. Quero te falar que isso aqui é só uma introdução para você entender, né, sobre esse padrão. Essa é a parte mais teórica sobre ele, porém depois de muito estudo e vendo na prática a desenvoltura desse padrão por anos e anos dentro do mercado, eu adotei algumas adaptações que deixam esse padrão muito mais forte, que eu irei te passar exatamente agora. E para deixar esse vídeo mais dinâmico e intuitivo, eu deixei algumas figuras aqui na frente, tá? Não é da frente do mercado, porém é exatamente dessa forma que acontece. Todas essas ilustrações que eu irei estar te passando aqui é exatamente igualmente acontece na frente do mercado, tá? Então, para deixar de modo mais intuitivo esse vídeo, eu decidi fazer dessa forma, beleza? Então, a formação do harami, essa aqui, ó, grava bem, de suma importância que você anote mais uma vez no caderno. Essa aqui é a formação perfeita para a formação, no caso do harami. Lembrando que a gente tem que ter uma vela longa, a primeira vela tem que ser longa e a segunda vela ela tem que ser pequena, ficando relativamente na metade da vela anterior e de preferência fazendo um movimento de reversão do preço. E o que seria esse movimento de reversão? É quando o mercado chega numa zona de fundo ou de topo, tá? Uma zona de fundo ou de topo, e ele toca nessa região e a próxima vela reverte o movimento contrário, ou seja, o mercado veio aqui de baixo, um exemplo, tocou com uma vela dessa cheia e logo em seguida vem uma vela de reversão, ou seja, uma vela que reverte o movimento da anterior, tá? Ele tem que finalizar na metade do candle anterior, que tem que ser cheio, e dessa forma a gente tem a figura gráfica harami. Vale ressaltar também que eu deixei aqui específico que ele é muito mais eficiente, tá? Em zonas extremas. Você vai se deparar com todos esses padrões no meio do mercado, em qualquer zona que você estiver marcando, você vai encontrar ele. Porém, essa figura gráfica ela vai ser muito mais efetiva nos topos e fundos máximos, tá? Grava bem isso, tá? Vai ser sempre mais efetivo nos topos e fundos máximos. E lembrando que esse exemplo aqui eu deixei no mercado de baixa, ó, se você for perceber, né, o mercado vem de baixa com essa vela vermelha, logo ele reverte de alta. É a mesma coisa seria para o mercado de alta, ó. Digamos aqui, o mercado ele vem num sentido de alta, beleza? Ó, e ele toca numa região de topo, né? Acontece uma vela aqui verde e a próxima reverte lá em cima fazendo uma vela vermelha, tá? É a mesma analogia tanto para mercado de alta como para mercado de baixa, tá? Eu só não coloquei duas imagens para não ficar tão cheio aqui o slide, beleza? E no próximo segmento do harami que eu deixei aqui, isso aqui a partir de agora são adaptações que eu fiz observando esse padrão todo santo dia na frente do mercado, e eu tirei algumas conclusões que tem momentos que eles são mais fortes e outros não, tá? Então por isso que eu fiz algumas adaptações importantíssimas, tá? Então a formação perfeita, né, é aquela anterior. Essa aqui também é a formação perfeita, porém essa ela tem uma continuidade de força. Como assim, Vitor? Quando esse padrão reverte aqui, ó, formando o padrão harami, logo em seguida ele tem uma continuidade de movimento na próxima vela, ou seja, na continuidade de reversão dessa vela que ele fez, né, o padrão, beleza? E lembrando mais uma vez, eu deixei praticamente em todos os slides, tá? Que é somente entrada em topo e fundo, né? Onde o padrão fica muito mais assertivo, só que dessa vez eu também deixei sobre a zona de interferência, que você também vai aprender com mais ênfase nas próximas aulas, tá? Só que cada padrão ele vai interligando ao outro, é uma junção de várias análises que deixa uma operação e uma entrada muito mais forte. Mas se você perceber também agora nesse padrão, a gente já tem uma pequena diferença, que são os pavis na ponta das
velas, tá? Isso aqui faz total diferença, por isso que essa formação desse padrão, ele tem uma continuidade de força, ou seja, quando a gente tem um pavio na ponta da vela anterior, exatamente desse jeito aqui, ó, o que que indica? Que essa vela nasceu, ela realmente foi aberta aqui nessa abertura do preço, ó, certo? Ela nasceu na abertura do preço, ela tentou ganhar um movimento de alta e reverteu o mercado todo para baixo, ou seja, um indício muito mais forte de força de baixa, certo? Porém, o que foi que a gente teve nessa próxima região após ter feito um toque numa zona extrema, beleza? Que o mercado tentou continuar esse movimento de baixa, ou seja, o pavio também é importantíssimo para a leitura de vela, ou seja, o mercado tentou ganhar a força de baixa e reverteu no sentido contrário, fazendo a reversão e a formação do nosso padrão Harami, beleza? Ó, então aí isso aqui fica muito mais forte porque deixa essa continuidade e essa elevação de força no sentido contrário mais eficiente. E querendo ou não, você pode encaixar uma entradinha de fluxo de vela nessa próxima vela que nasce na verdade, tá? Então sempre fica atento aos pavis das velas, que também vai indicar uma força relativamente mais forte, beleza? Ó, então, ó, a gente tem uma reversão com esse pavio, né? Ó, perdendo a força de continuidade que estava vindo anteriormente de baixa. Ó, ele tentou ganhar aqui, ó, uma força de baixa, porém ele retraiu e reverteu no sentido contrário. Isso aqui é muito forte para um fluxo de vela, uma entradinha de compra bem na abertura para ela terminar aqui em cima e dar uma vitória para nós, beleza? No próximo segmento também a gente continua usando a mesma didática das velas anteriores, ó. Sempre a primeira vela no caso tem que ser uma vela cheia, uma vela longa, e a segunda sempre fazendo o movimento, tá? Até a metade da vela anterior, fazendo assim, né? Aquela espécie de mulher grávida aqui, como se fosse com um barrigão aqui, ó, tá? Como se fosse aquela espécie de uma nova tendência que tá surgindo, beleza? Só que nesse ponto, o que que a gente tem? A gente tem um padrão eficientemente para fluxos, tá? Fluxos de vela. Anteriormente a gente pegou uma entrada, uma análise para fluxo de uma vela somente. Geralmente quando ele acontece dessa forma aqui, ele vai seguir no mínimo 3 fluxos de vela, tá? É uma análise de probabilidade que a gente faz e na maioria das vezes ela é muito bem assertiva, tá? Então geralmente quando você encontra esse padrão em topos e fundos bem fortes, bem extremos e principalmente mais uma vez fazendo a leitura dos pavis, ó, dessa forma anteriormente, a gente tinha o pavio na ponta lá em cima, tá? Ó, na parte superior dessa vela, porém o pavio agora mudou. Por isso que eu te falo, tem que sempre ficar atento aos pavis das velas. Simulando aqui um mercado de baixa, o mercado veio nessa região, mercado de baixa, ó, certo? Tocou num fundo, vale mais uma vez ressaltar. Esse padrão, todos esses padrões, vale tanto para o mercado de baixa como de alta, beleza? Não vá se confundir. Serve para qualquer mercado de alta ou de baixa, beleza? Então a gente tem um mercado aqui que veio tocar no fundo e ele tentou romper essa região, ou seja, o mercado estava aqui embaixo, essa vela vermelha, ó, consegue entender? Estava aqui embaixo e ela retraiu, finalizando acima da minha marcação que eu tinha de fundo. E a próxima vela logo em seguida também tentando fazer esse movimento de rompimento, ou seja, a vela nasceu aqui, ó, né? E ela começou a ganhar força de baixa e logo ela retraiu e fez o movimento contrário, ou seja, a gente tem duas confirmações de perda de força e isolamento de força, ó, duas confirmações de dois pavis das duas velas, ou seja, isso aqui nitidamente é a formação, tá, de uma grande força no sentido contrário do que o mercado estava vindo. O mercado estava vindo de baixa, tá? Então, ele sempre faz esse retroativo de força anterior. Ele reverte todo esse cenário para o mercado de alta. Então, dá para a gente pegar tanto fluxo nessa vela, como também, até na segunda vela, já está maravilhoso demais para a gente pegar duas operações. A gente tem que estar olhando a questão dos pavis das velas, tá? Se eles estão na parte superior ou inferior, exatamente desse mesmo jeito que eu tô te mostrando aqui. E vale lembrar também que a gente tem alguns cenários que a gente não deve jamais pegar, tá? Fluxo de vela ou qualquer outro tipo de operação, quando ele aparece dessa forma, a gente tem uma formação errada, beleza? A formação do preço erradíssima, aonde se encontra com uma quebra de força, tá? De reversão. Como eu te falei, todos esses padrões são padrões de reversão de tendência, que joga o preço no sentido contrário da força anterior, beleza? Então nesse caso, ó, na verdade o que está indicando? Esse padrão, na verdade, ele não pode ter, tá? Principalmente a segunda vela, eu vou deixar aqui, a primeira vela tem que ser longa, beleza? A primeira vela, e a segunda vela
ela tem que estar até a metade do corpo anterior, porém não tem que ter nem o pavio. Se ela demonstrar a perda de força, tá, de reversão, já não fica tão forte, beleza? Então a gente não vai usar nenhum tipo de entrada quando acontecer esse padrão. Ela tem que fechar no mínimo ou um pavio aqui embaixo, beleza? Ó, fechando aqui, tentando romper a região e revertendo esse mercado de alta para nós pegar, aí sim fica top. Ou se por acaso não tiver nenhum pavio, tá? Ó, não tiver nenhum paviozinho aqui na ponta, melhor ainda, ela tem que fechar sem pavio algum, tá? Se por acaso chegar de fechar um paviozinho aqui, ó, não tem problema, porque é irrelevante, a gente pode estar usando de qualquer forma. Mas nesse caso aqui, mostrando uma retração, ela está indicando que está perdendo a força de movimentação de alta. Ah, Vitor, mas tem cenários que eu encontro no mercado que acontece dessa mesma forma, ela fazendo a perda de força com pavio, mesmo assim os fluxos de vela são muito bem efetivos. Cara, é o seguinte, a gente está fazendo uma análise padronizada, tá? Isso aqui eu já tenho visto diversas vezes. Acontece realmente dele seguir um fluxo aqui, ó, mesmo com pavio, acontece, mas a gente tem que seguir o que já está padronizado, que eu tenho feito todos os dias, tá? Pode ser que uma hora ele vai pagar um fluxo, mas pode ser que também vai ter momentos que quando tu for pegar, pode ser que ele não segure o fluxo de vela, ele aconteça exatamente desse mesmo jeito aqui, ó, um retroativo de força logo no fluxo, ó, deixou uma retraçãozinha que indica uma quebra de força e a vela que faz o movimento de retração do pavio anterior e somente depois ele começa a seguir esse fluxo, tá? Então a gente tem que seguir o que tem que ser feito, beleza? A gente tem que padronizar isso para poder sempre ter a consistência das análises dentro do mercado. E nesse próximo cenário, principalmente, tá, a gente começa a identificar a questão de um possível rompimento. Por mais que a gente tenha aqui o padrão, né, feito com um corpo bem longo de vela e o segundo na metade também, formando o harami, só que a gente tem que estar sempre atento aos pavios, principalmente dessa forma, o pavio anterior deixando, né, o indício de força de baixa e principalmente na finalização do segundo padrão também fazendo esse movimento de perda de força, tá? Então vai ter que ignorar que ele pode começar a fazer realmente uma movimentação de baixa, uma movimentação realmente ganhando a força dos pavis aqui de retração que ele fez nas velas anteriores, tá? Então isso aqui é muito efetivo para fluxo de vela, principalmente que são as análises que a gente usa muito essas figuras gráficas. E esse padrão harami, sem dúvida alguma, é um dos padrões que mais aparecem na frente do mercado, tá? E de preferência que você mais uma vez massifique todo esse conhecimento, você estude, você vai para frente do gráfico, pegar esses padrões na prática, tentar identificar na prática, faz todas as marcações, tenta identificar os pontos lá de retração nas velas também, que é muito importante, tá? Ó, mais uma vez voltando aqui, são algumas adaptações importantíssimas que a gente tem dentro desse padrão tão importante dentro da análise gráfica, beleza? Na próxima aula a gente vai falar sobre o engolfo.